Olá pessoal, chegando aqui a nossa fase final da série Ser Igreja. Eu espero que de todo o coração mesmo tenha valido a pena para você, acrescentado conhecimento e valores espirituais para a sua vida. Hoje, na última parte da série Ser Igreja, nós vamos falar sobre ameaças à comunhão. Na parte anterior, se alguém assistiu e lembra, nós falamos sobre a comunhão, o que significa, comunhão que inclui, comunhão que exclui. Foi bem esclarecedor para as pessoas. E hoje a gente vai falar sobre as ameaças a esse fundamento tão importante da igreja, que é a comunhão. Então a gente vai tratar desse tema hoje e a gente vai falar sobre duas coisas relacionadas às ameaças da comunhão, que é a oposição externa à comunhão da igreja e a oposição interna. Existem essas duas oposições. A comunhão ela é importantíssima para a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, ter sucesso no seu trabalho de ganhar almas e de cuidar daquelas almas que Jesus ele agrega ao rebanho. Mas você sabe que nada é fácil. Existe Satanás que trabalha para tentar destruir o trabalho da obra de Deus, impedir o crescimento desse trabalho. E ele lança esses dois tipos de oposições que eu acredito que vai te ajudar bastante. Então fica com a gente, aproveita, se inscreve no canal, dá o seu like, aquela mãozinha assim, ó, curte, ativa o sininho para você receber as notificações, tá ok? Vamos começar falando sobre a oposição externa, aquilo que vem de fora para tentar atacar a igreja e atrapalhar o trabalho da obra de Deus. Você lembra quando Pedro e João eles estavam iniciando o trabalho evangelístico da igreja? Curaram lá em nome de Jesus aquele homem que estava na porta do templo, chamada Formosa, e ele foi curado e aquilo ali movimentou, atraiu muita gente e despertou a ira e a inveja dos líderes religiosos. Pois bem, Pedro e João foram presos, no dia seguinte foram soltos e receberam ameaças. E foram avisados, olha só, foram avisados para que não continuassem pregando o evangelho, não continuassem falando no nome de Jesus. Olha só isso, olha a oposição externa, aquilo que vem de fora tentando atacar a igreja. Pedro e João reuniram-se com a igreja depois que foram soltos e comunicaram à igreja tudo o que tinha acontecido. O que foi que a igreja fez? A igreja não foi até os líderes reclamar os seus direitos. A igreja não esperou baixar a poeira, tipo assim, vamos esperar acalmar um pouco para a gente continuar, não. Depois que eles receberam essa notícia de Pedro e João, diz a Bíblia que eles se reuniram para orar. E sabe qual foi o tom da oração deles? Eles disseram: Deus nos concede mais ousadia. Deus nos concede mais intrepidez para que continuemos a pregar a Tua palavra. Então aquela oposição externa, ao invés de enfraquecer a igreja, ela fortaleceu mais ainda a igreja. Então essas oposições, elas sempre vão vir por parte de pessoas, por parte de grupos, muitas vezes por parte da política. A oposição externa contra a igreja do Senhor, ela sempre vai acontecer. Ameaças dos mais diversos tipos e níveis. Mas qual deve ser a posição do povo de Deus quando essa oposição vier? Tem que orar, pedindo a Deus mais intrepidez, mais ousadia e mais coragem para fazer a obra de Deus, para falar do nome de Jesus, porque a obra de Deus não pode parar. Aliás, o próprio Senhor Jesus, ele já nos havia advertido sobre esse tipo de oposição. E ele disse, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ele disse: exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então esse é o primeiro tipo de oposição que vem contra a igreja. É a ameaça à comunhão do povo de Deus, é a oposição externa. E também, em contrapartida, existe a oposição interna. São aqueles fatos incômodos que acontecem internamente dentro da igreja para tentar
atrapalhar a comunhão da igreja, a comunhão do corpo, dos irmãos, daqueles que fazem a obra de Deus. Existem também as internas. Satanás usa a oposição externa para tentar ameaçar a comunhão da igreja e também usa a oposição interna. Vou te lembrar um fato aqui. Logo no começo da igreja cristã, houve lá um problema em que alguns cristãos imaturos acusaram os apóstolos de negligenciar algumas viúvas, mais especificamente viúvas estrangeiras. Eles alegaram que elas estavam sendo negligenciadas na distribuição dos alimentos. Na verdade, não eram eles que estavam negligenciando. Era a igreja que estava crescendo e a organização precisava acompanhar o crescimento da igreja. Vou repetir, a organização precisava acompanhar o crescimento da igreja. Mas esses cristãos imaturos, ao invés de analisarem a situação e de repente tentarem conversar com os apóstolos e explicar o que estava acontecendo, não. Eles deram-lhe uma brechinha para Satanás usá-los e começar aquela murmuração, aquele ambiente carregado dentro da igreja, acusando os apóstolos de negligência. Isso podia ser resolvido, se eles fossem maduros, em uma conversa, em um diálogo. Mas Satanás aproveitou aquela situação, encontrou aquela brecha, usou a imaturidade daqueles irmãos para causar a dissensão interna. E aí foi aquele alvoroço, e aí foi aquela confusão. Como que os apóstolos agiram? Eles fizeram o seguinte: escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de fé. Eles vão cuidar dessa parte. Os apóstolos não atacaram as pessoas. Os apóstolos, eles atacaram o problema. Então aqui fica essa grande lição. Quando algum tipo de ameaça interna quiser prejudicar a comunhão da igreja, a comunhão dos irmãos, é muito importante, ao invés de atacarmos as pessoas, que vai inflamar mais ainda aquela comunhão, aquele problema, que está causando aquela descomunhão, nós temos que atacar o problema que está tentando ameaçar a comunhão da igreja. É o que nós precisamos fazer. Foi o que os apóstolos fizeram. Ao invés de atacar as pessoas, não. Eles atacaram o problema. E foram levantados aqueles homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de fé, e aqueles homens fizeram um excelente trabalho. Entre os homens que foram levantados, você vai lembrar muito bem de um, Estevão. Lembra dele? Pois é, um grande homem de Deus que cuidou dessa parte e foi usado muito mais além do que aquilo que as pessoas podiam esperar. Então, existe também aquela oposição interna. E o cristão maduro, quando isso acontecer, ele precisa identificar e entender. Eu não posso permitir que a comunhão da minha igreja, dos meus irmãos, ela seja ameaçada. Aprenda a fazer isso, a atacar o problema e não atacar as pessoas, tá certo? Então, só recapitulando rapidamente, existem as ameaças à comunhão, a oposição externa e a oposição interna. Na externa, os cristãos se fortaleceram. Na interna, eles atacaram o problema e também amadureceram. E isso é fundamental, tá bom? A série Ser Igreja, por um tempo, vai ficando por aqui. Eu espero que você reveja os outros vídeos e continue absorvendo, crescendo em Cristo e compartilhe com quantas pessoas você puder. É uma forma de você abençoar mais e mais vidas. E não esqueça, hein? Repito, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para que você possa receber as informações de outros conteúdos que nós lançarmos. Fiquem todos com Deus e nós continuaremos, através das redes sociais, levando Cristo, a palavra e o crescimento a todas as pessoas.